Era uma vez, em uma pequena cidade do interior, Tio Jin, um homem gentil e de coração generoso, conheceu Jean-L, um rapaz bonito e inteligente que havia acabado de se mudar para a cidade. Desde o primeiro momento em que se encontraram, Tio Jin e Jean-L sentiram uma conexão especial entre eles. Eles passaram a se encontrar com frequência, conversando por horas sobre seus gostos e sonhos. Tio Jin sempre se preocupava em ajudar Jean-L em tudo o que precisava, desde conselhos sobre a cidade até auxílio em tarefas do cotidiano. E Jean-L, por sua vez, sempre admirou a bondade e a sabedoria de Tio Jin. No entanto, o que eles não sabiam é que Haluka, um homem invejoso e mal-intencionado, estava observando cada passo da relação dos dois e planejando como poderia separá-los. Haluka tinha interesse em Jean-L e sentia inveja da amizade e do carinho que Tio Jin demonstrava ao rapaz. Com o tempo, Haluka começou a criar mentiras e intrigas para fazer Tio Jin e Jean-L brigarem. Ele manipulava situações para fazer com que um achasse que o outro estava escondendo algo ou mentindo sobre algo. Tio Jin e Jean-L acabaram se afastando e se desentendendo por causa dessas mentiras. Mas, no final, o amor que Tio Jin e Jean-L sentiam um pelo outro foi mais forte. Eles perceberam que as mentiras e intrigas eram apenas artimanhas de Haluka, que queria separá-los. Juntos, eles confrontaram Haluka e o fizeram perceber o mal que estava fazendo. Com a verdade finalmente revelada, Tio Jin e Jean-L se reconciliaram e continuaram sua história de amor. Apesar das dificuldades que enfrentaram, ficaram juntos para sempre, sempre lembrando que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Tio Jin e Jean-L passavam muito tempo juntos e Haluka, que estava sempre por perto, observava cada detalhe da relação deles. Ele não gostava da aproximação entre os dois e decidiu que iria separá-los. Haluka começou a criar intrigas entre Tio Jin e Jean-L, contando mentiras para cada um deles sobre o outro. Ele espalhava rumores e inventava histórias, tentando fazer com que um sentisse ciúmes do outro e provocando discussões. Tio Jin e Jean-L ficaram confusos e chateados com todas essas histórias que estavam sendo contadas. Começaram a desconfiar um do outro e, aos poucos, foram se afastando. Haluka via tudo com satisfação e sentia-se mais perto de conseguir o que queria. Mas, mesmo com todas as mentiras, Tio Jin e Jean-L ainda se amavam. Eles não conseguiam entender como a relação deles poderia estar sendo destruída por essas histórias. Então, decidiram confrontar Haluka e descobrir a verdade. Depois de muita conversa, Tio Jin e Jean-L descobriram que Haluka havia criado todas as mentiras para separá-los. Eles ficaram muito chateados e magoados com Haluka, que tentou se justificar, mas não teve sucesso. No final, Tio Jin e Jean-L decidiram deixar Haluka para trás e focar no amor que sentiam um pelo outro. Eles se reconciliaram e retomaram sua relação, agora mais forte e madura. Haluka, por sua vez, foi embora da cidade, sem conseguir o que queria. Tio Jin e Jean-L se casaram em uma cerimônia simples e cheia de amor. Eles sabiam que enfrentariam muitos desafios juntos, mas estavam felizes por terem superado esse obstáculo e descoberto que o amor verdadeiro pode superar qualquer dificuldade. Depois que Tio Jin e Jean-L descobriram a verdade sobre Haluka, eles perceberam o quanto aquelas mentiras haviam causado danos em sua relação. Eles decidiram que, a partir daquele momento, seriam mais cuidadosos com a forma como lidavam com suas emoções e se comunicavam.
Para garantir que a confiança e o respeito mútuo permanecessem em sua relação, Tio Jin e Jean L começaram a se comunicar de forma mais aberta e sincera. Eles se comprometeram a sempre conversar sobre suas preocupações e medos, e a nunca deixar que outra pessoa interferisse em sua relação. Tio Jin e Jean L também decidiram que, como forma de se reconectar e fortalecer ainda mais a relação, iriam viajar juntos. Eles escolheram um destino romântico e passaram dias explorando o lugar, conversando, rindo e se amando. Durante a viagem, Tio Jin e Jean L refletiram sobre como a relação deles havia se tornado mais forte e resiliente após o episódio com Haruka. Eles perceberam que, apesar das dificuldades, o amor que sentiam um pelo outro era inabalável. Ao retornar para casa, Tio Jin e Jean L decidiram que queriam construir uma vida juntos, cheia de amor e respeito. Eles se casaram em uma cerimônia simples, mas emocionante, com a presença de seus amigos mais próximos e familiares. Haruka, que havia saído da cidade, nunca mais apareceu. Tio Jin e Jean L seguiram suas vidas, cuidando um do outro e construindo uma relação baseada na confiança e no amor verdadeiro. Eles sabiam que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo que a vida lhes apresentasse. Tio Jin e Jean L sempre sonharam em formar uma família e ter um filho para cuidar e amar. Depois de alguns anos de casamento, eles decidiram que era hora de adotar uma criança. Eles foram a um abrigo infantil e lá conheceram Jiggu, um menino de 6 anos que havia perdido os pais em um acidente de carro. Desde então, Jiggu estava vivendo no abrigo, esperando por uma família que pudesse dar a ele o amor e a atenção que ele merecia. Tio Jin e Jean L se encantaram com a personalidade divertida e carinhosa de Jiggu e souberam imediatamente que ele seria a escolha perfeita para completar sua família. Depois de passarem por todos os processos necessários para a adoção, Tio Jin e Jean L finalmente levaram Jiggu para casa. Eles lhe deram todo o amor e atenção que ele precisava, cuidando dele como se fosse seu próprio filho. Jiggu rapidamente se adaptou à sua nova vida e se tornou parte integrante da família. Ele amava passar o tempo com Tio Jin e Jean L, brincando, aprendendo coisas novas e descobrindo o mundo ao seu redor. Tio Jin e Jean L estavam muito felizes por terem tomado a decisão de adotar Jiggu. Eles sentiam que, finalmente, haviam encontrado o filho que sempre sonharam em ter. Para Jiggu, Tio Jin e Jean L eram seus heróis, os pais que lhe deram uma nova vida cheia de amor e felicidade. Jiggu sempre se perguntava sobre seus pais biológicos, mas Tio Jin e Jean L não tinham muitas informações sobre eles. Mas um dia, enquanto navegava na internet, Jiggu encontrou uma notícia sobre o acidente de carro que havia matado seus pais. Ele ficou chocado e triste ao descobrir que seus pais biológicos haviam morrido. Enquanto continuava pesquisando, Jiggu encontrou uma foto de Haruka. Ele percebeu que ela era a última pessoa que havia visto seus pais vivos, pois havia sido contratada como motorista do carro no dia do acidente. Jiggu ficou furioso com Haruka por ter causado a morte de seus pais. Ele sentia que ela era a culpada pelo fato de ele ter crescido sem seus pais biológicos. Ele pediu para conversar com Tio Jin e Jean L sobre o assunto e, juntos, decidiram confrontar Haruka. Jiggu, Tio Jin e Jean L foram até a casa de Haruka e exigiram que ela explicasse o que havia acontecido no dia do acidente. Haruka, sentindo-se ameaçada, tentou fugir, mas foi impedida por Tio Jin e Jean L. Finalmente, Haruka confessou que havia sido contratada por um homem desconhecido para sabotar o carro dos pais de Jiggu.
Ela havia sido subornada com muito dinheiro e não resistiu à tentação. Jiggu ficou ainda mais furioso depois de ouvir a confissão de Haluka. Ele sentia que ela havia destruído sua vida e queria vê-la presa pelo resto de seus dias. Mas Tio Jin e Jean lhe explicaram que a justiça seria feita e que Haluka seria punida pelo crime que havia cometido. Embora o encontro com Haluka tenha sido emocionante e doloroso, Jiggu finalmente sentiu que havia encontrado algumas respostas sobre seus pais biológicos. Ele sabia que nunca poderia trazê-los de volta, mas agora tinha um pouco mais de paz em relação à sua história de vida. Com Tio Jin e Jean ao seu lado, ele sabia que tinha uma família amorosa e que tudo ficaria bem. Depois do confronto com Jiggu, Tio Jin e Jean Haluka foi preso e levado para a prisão, onde cumpriu sua pena por ter causado o acidente que matou os pais de Jiggu. Mas, infelizmente, essa não foi a última vez que eles ouviram falar dele. Algum tempo depois, Haluka foi liberado da prisão e começou a se envolver em atividades criminosas novamente. Ele formou uma gangue e começou a roubar casas, lojas e bancos na cidade. Tio Jin, Jean e Jiggu estavam preocupados com a segurança da cidade e sabiam que precisavam fazer algo para detê-lo. Tio Jin e Jean eram dois homens pacíficos e não estavam acostumados a lidar com criminosos. Mas, com a ajuda de Jiggu, eles decidiram formar um plano para pegar Haluka e sua gangue em flagrante. Jiggu usou sua inteligência e habilidade para investigar a gangue de Haluka. Ele descobriu seus esconderijos secretos e seus planos de assalto. Tio Jin e Jean então entraram em contato com a polícia para informá-los sobre o que estava acontecendo e planejaram uma emboscada para pegar Haluka e seus comparsas. No dia do assalto, Haluka e sua gangue foram pegos em flagrante pela polícia e presos novamente. Tio Jin, Jean e Jiggu se sentiram orgulhosos por terem ajudado a proteger a cidade e impedir que Haluka cometesse mais crimes. Embora a experiência tenha sido estressante e perigosa, Tio Jin, Jean e Jiggu se uniram e se tornaram ainda mais próximos. Eles perceberam que, juntos, podiam superar qualquer obstáculo e proteger aqueles que amavam. Leandro Pérez era um herói local que tinha fama de ser um dos melhores lutadores da região. Ele era conhecido por ajudar as pessoas e proteger os mais fracos contra a injustiça e a violência. Quando soube que Tio Jin e sua família estavam lutando contra Haluka e sua gangue, Leandro Pérez se ofereceu para ajudá-los. Ele sabia que precisavam de alguém com habilidades de luta para enfrentar Haluka e sua gangue, e estava disposto a fazer o que fosse preciso para ajudá-los. Leandro Pérez treinou com Tio Jin e Jiggu para se preparar para a batalha contra Haluka. Ele também compartilhou informações e táticas com eles para que pudessem estar um passo à frente da gangue. No dia da batalha, Leandro Pérez liderou a equipe na luta contra Haluka e sua gangue. Com sua habilidade e experiência em luta, ele conseguiu neutralizar vários membros da gangue, ajudando a proteger Tio Jin e sua família. Graças à sua ajuda, Tio Jin e sua família conseguiram vencer a batalha contra Haluka e sua gangue, garantindo a segurança da cidade. Tio Jin, Jean e Jiggu agradeceram profundamente a Leandro Pérez por sua ajuda e disseram que nunca esqueceriam o que ele havia feito por eles. Leandro Pérez se despediu da família, prometendo que estaria sempre disponível para ajudá-los no futuro, se necessário. Ele partiu sabendo que tinha feito a coisa certa e que havia ajudado a proteger as pessoas que amava. Tio Jin e Jean se conheceram há muitos anos, quando ainda eram adolescentes.
Eles se encontraram pela primeira vez em um parque da cidade, onde ambos costumavam ir para relaxar e curtir a natureza. No início, eles se olharam com curiosidade, mas não sabiam bem o que dizer um ao outro. Tio Jim quebrou o gelo e se aproximou de Jean-L, perguntando sobre um livro que ele estava lendo. Jean-L, por sua vez, respondeu com entusiasmo, falando sobre a história do livro e de outros que já tinha lido. A partir daí, a conversa flui naturalmente entre eles. Eles descobriram que tinham muitas coisas em comum, como o amor pela música, pela arte e pela natureza. Ficaram horas conversando, compartilhando ideias e opiniões sobre diversos assuntos. O encontro foi tão agradável que eles marcaram de se encontrar novamente no mesmo lugar na semana seguinte. A partir daí, começaram a se encontrar com mais frequência, sempre no parque, e a amizade entre eles se fortaleceu. Com o tempo, Tio Jim e Jean-L se tornaram inseparáveis. Eles apoiavam um ao outro em todas as situações, fossem boas ou ruins. Quando perceberam, tinham desenvolvido um sentimento mais forte do que amizade um pelo outro, e começaram a namorar. Desde então, Tio Jim e Jean-L se tornaram um casal feliz e unido, enfrentando juntos os desafios da vida e apoiando um ao outro em todas as situações. O primeiro beijo de Tio Jim e Jean-L foi um momento mágico e inesquecível. Eles já namoravam há algum tempo e a tensão sexual entre eles era evidente. Um dia, após um encontro romântico, Tio Jim e Jean-L estavam se despedindo quando seus olhares se encontraram. Houve um breve silêncio, até que Tio Jim se aproximou lentamente de Jean-L e a beijou suavemente nos lábios. O beijo foi suave e apaixonado, cheio de ternura e carinho. Foi um momento de conexão intensa, que selou o amor que sentiam um pelo outro. Eles se abraçaram e se beijaram novamente, prolongando o momento mágico que estavam vivendo. Depois desse dia, o amor e a paixão entre Tio Jim e Jean-L só aumentaram, e eles se tornaram ainda mais próximos e conectados um ao outro. O primeiro beijo marcou o início de um romance feliz e duradouro que continuou a crescer e se fortalecer com o tempo. Diggo estava caminhando pela rua quando de repente escutou gritos de uma senhora idosa que parecia estar em perigo. Ele correu em direção aos gritos e viu Haluka, o vilão que já havia confrontado sua família anteriormente, tentando atacar a senhora indefesa. Sem hesitar, Diggo avançou em direção a Haluka, usando sua habilidade em artes marciais para lutar contra o vilão. Haluka era forte, mas Diggo era rápido e ágil, e conseguiu evitar a maioria dos golpes do inimigo enquanto tentava defender a senhora. A luta foi intensa e demorada, e em certo momento, Haluka quase acertou um golpe mortal em Diggo. Mas o garoto conseguiu se esquivar a tempo e, com um movimento rápido, imobilizou o vilão. Com Haluka neutralizado, Diggo correu até a senhora idosa para ver se ela estava bem. A senhora estava assustada, mas ilesa graças à coragem de Diggo. Ela agradeceu ao menino e o abraçou emocionada, agradecendo-o por ter a salvado. Diggo, por sua vez, sentiu uma sensação de dever cumprido e orgulho por ter defendido alguém em perigo. Ele percebeu que sua habilidade em artes marciais não era apenas para defesa pessoal, mas também para ajudar outras pessoas e fazer a diferença no mundo. Diggo sentiu-se aliviado e feliz por ter sido capaz de defender a senhora idosa. Ele notou que o ataque do vilão Haluka poderia ter sido muito pior se ele não estivesse presente. Ele se orgulhou de sua coragem e determinação, sabendo que suas habilidades em artes marciais e seu senso de responsabilidade o ajudaram a salvar a vida de outra pessoa. A senhora idosa, por sua vez,
estava profundamente grata e emocionada. Ela abraçou Jiggu e agradeceu-lhe repetidamente. Ela contou-lhe que Haluka tinha tentado roubar sua bolsa, e ela estava tão assustada que não sabia o que fazer. Ela agradeceu ao menino por ter aparecido e salvado o dia. Jiggu sentiu-se feliz e orgulhoso de ter feito a diferença na vida da senhora. Ele percebeu que a defesa pessoal e a coragem também poderiam ser aplicadas para ajudar outras pessoas. Ele decidiu que continuaria a praticar suas habilidades em artes marciais para ajudar os outros e proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos. Após a cena, Jiggu foi para casa, e quando ele contou a história para sua família, todos ficaram muito orgulhosos dele. Seu pai, Tio Jin, disse que Jiggu era um verdadeiro herói e que ele estava feliz em tê-lo como seu filho adotivo. Jean-L, sua outra pai, também disse que estava orgulhoso dele e que sempre o apoiaria em suas decisões de ajudar os outros. A partir desse dia, Jiggu continuou praticando artes marciais e ajudando as pessoas em perigo sempre que possível. Ele se tornou um exemplo para sua família e amigos, mostrando que a coragem e a determinação podem fazer a diferença em todo o mundo. Jiggu acabou conhecendo uma garota muito legal e tranquila chamada Goulart. Eles se conheceram na escola onde estudavam e logo se tornaram amigos. Com o tempo, o relacionamento entre os dois ficou mais sério e eles começaram a namorar. Goulart era uma garota muito calma e inteligente, o oposto de Jiggu, que era mais agitado e impulsivo. Eles se complementavam muito bem e passaram a compartilhar muitas coisas em comum, como o amor por filmes de aventura e jogos de videogame. Jiggu sentiu-se muito sortudo por ter encontrado Goulart. Ela o ajudou a se tornar uma pessoa mais calma e centrada, ensinando-lhe técnicas de meditação e yoga que ajudaram a controlar a sua impulsividade. Goulart, por sua vez, admirava a coragem e determinação de Jiggu, o que a inspirava a ser mais ousada e aventureira. Eles passaram a viver momentos muito felizes juntos, explorando a cidade, assistindo filmes e compartilhando histórias engraçadas e emocionantes. A família de Jiggu também aprovou Goulart, percebendo como ela era uma garota gentil e carinhosa. Jiggu sentiu que finalmente havia encontrado alguém que o amava e o aceitava do jeito que ele era. Eles passaram a viver juntos momentos incríveis e Jiggu ficou feliz em saber que Goulart estaria ao seu lado para sempre. Infelizmente, o Haluka acabou descobrindo sobre o namoro de Jiggu e Goulart e resolveu usar isso como uma forma de prejudicá-los. Haluka tinha muito ódio de Jiggu e fazia de tudo para atrapalhar sua vida. Quando soube do relacionamento dele com Goulart, Haluka imediatamente começou a inventar mentiras sobre o casal, tentando convencer outras pessoas de que eles não eram um bom par e que Goulart era má influência para Jiggu. Essas mentiras acabaram se espalhando pela escola, fazendo com que muitas pessoas começassem a duvidar do relacionamento entre Jiggu e Goulart. Isso criou muitos problemas para o casal, que passou a ser alvo de bullying e piadas maldosas. Por mais que Jiggu tentasse explicar que tudo era mentira, muitas pessoas acreditavam em Haluka e não queriam mais ter nada a ver com ele ou com Goulart. O namoro dos dois acabou sofrendo muito com tudo isso e, mesmo que tentassem se manter fortes e unidos, a pressão acabou sendo demais para eles. Goulart começou a se sentir muito triste e magoada com a situação e, eventualmente, decidiu terminar o relacionamento. Jiggu ficou arrasado com o término e ainda mais chateado por saber que foi Haluka quem estragou tudo. Ele prometeu para si mesmo que iria se vingar e mostrar para Haluka que ele não podia mais controlar sua vida. Mas, por enquanto,
ele precisava lidar com a dor de ter perdido Goulart. Apesar de ter sido difícil lidar com a separação, Diggle ainda sentia muito amor por Goulart. Ele sabia que as mentiras de Haluka tinham afetado seu relacionamento, mas também sabia que Goulart era a pessoa certa para ele. Com isso em mente, Diggle decidiu que faria de tudo para reconquistar Goulart. Ele começou a enviar mensagens para ela, pedindo desculpas por qualquer coisa que tivesse feito para magoá-la e explicando que as mentiras de Haluka eram falsas. A princípio, Goulart ficou relutante em dar a Diggle outra chance. Ela estava magoada e tinha medo de que as mentiras de Haluka ainda afetassem seu relacionamento. Mas com o tempo, ela começou a ver o quão sincero e apaixonado Diggle estava. Finalmente, Goulart decidiu dar a Diggle uma segunda chance. Eles começaram a se ver novamente, conversando e relembrando os momentos felizes que tinham passado juntos. Aos poucos, a confiança de Goulart em Diggle começou a se fortalecer novamente. Com o tempo, Diggle e Goulart conseguiram superar as mentiras de Haluka e construir um relacionamento ainda mais forte. Eles aprendem que confiar um no outro era fundamental para a felicidade do casal e que, juntos, poderiam enfrentar qualquer obstáculo que surgisse. Diggle e Goulart estavam felizes juntos novamente, e seu amor só cresceu mais forte depois de superar as mentiras de Haluka. Eles sabiam que queriam passar o resto de suas vidas juntos e, um ano depois de se reconciliarem, decidiram se casar. Foi um casamento simples, com apenas a família e amigos mais próximos presentes. Diggle e Goulart trocaram votos de amor eterno, prometendo se apoiar e amar um ao outro para sempre. Foi um dia inesquecível, cheio de amor e felicidade. Depois do casamento, Diggle e Goulart se mudaram para uma casa pequena, mas aconchegante, onde começaram a construir sua vida juntos. Eles continuaram a enfrentar desafios, mas agora sabiam que poderiam superá-los juntos. Eles construíram uma família amorosa, adotando filhos e dando amor e carinho a eles. Diggle e Goulart eram felizes juntos e nunca se arrependerão de terem se dado uma segunda chance. Eles sabiam que eram feitos um para o outro e que sempre seriam uma equipe forte, unida pelo amor que compartilhavam. Diggle e Goulart viveram felizes para sempre, criando uma família amorosa e enfrentando juntos todas as adversidades da vida. Eles se tornaram um exemplo de amor verdadeiro e incondicional, inspirando outras pessoas a encontrar a felicidade e a coragem de perdoar e recomeçar. Leandro Pérez continuou lutando por justiça e defendendo os mais fracos, inspirando muitos outros heróis a seguirem o seu exemplo. Tio Jin e Jean L continuaram juntos, aproveitando cada momento que passavam juntos e lembrando-se sempre do amor que os uniu desde o primeiro dia. Enquanto isso, Haluka foi finalmente preso pelos seus crimes e recebeu a punição que merecia. Diggle, Goulart, Leandro Pérez, Tio Jin e Jean L estavam juntos naquele dia, comemorando a justiça sendo feita e agradecendo por terem uns aos outros em suas vidas. E assim, a história chega ao fim, mas o amor e a coragem desses personagens continuarão inspirando e tocando corações por muitos anos.